Olá, eu vou mostrar aqui rapidamente alguns conceitos importantes sobre você entender resultados de cálculo no robot. Muita gente tem dificuldade, começa errando no início aqui, às vezes. Vai lançar uma viga, às vezes a viga aqui está com seção definida, mas às vezes não é viga, às vezes é pilar. Por mais que esteja nome aqui, o que importa é como que ela foi construída. Você pode construir uma seção achando que ela é viga, mas na verdade ela está classificada como pilar. E aí dá erro, não vai funcionar. Muita gente já erra nesse primeiro momento. O segundo ponto que você tem que saber interpretar é quando você tem uma viga aqui e ela está lançada do tipo que está aqui, ela é uma viga simplesmente e precisa ter apoios. Você poderia lançar, definir o tipo de apoio, um apoio é rotulado ou é engastado, né? Ou você pode colocar pilar. Se eu coloco um pilar aqui e coloco um apoio de fundação embaixo, essa ligação entre viga e pilar é detectada automaticamente. Porém, dessa forma que eu coloquei aqui, eu tenho que dizer para o programa qual que é a largura desse apoio, porque eu só defini que é um apoio, tá? A outra coisa também, se eu quiser calcular diferente, eu tenho que dizer qual que é a relação dessa viga com as extremidades, se é rotulada, engastada, semi-engaste, né? Então, essas coisas tem que saber. Saindo disso, o segundo ponto que muita gente, então aqui eu tenho um apoio. Quando eu calculo, outra coisa que dá medo em muita gente é as mensagens, ou mensagem de instabilidade. Imagine que você pegasse uma viga física de concreto e colocasse sobre dois apoios. Você acha que essa é uma estrutura instável ou estável? É instável, obviamente. Então, o computador está te dizendo aqui, o programa está dizendo, essa viga com esses apoios, da forma que você fez aí, ó, apoiada, rotulada na extremidade, é instável. Então, se você tivesse dito aqui, ó, seria, vamos pensar que eu tenho aqui uma viga que ela está amarrada, né, por ferragem de concreto, na fundação. Aí já não é mais uma instabilidade. Não nem dá mensagem. Então você tem que saber interpretar as mensagens e saber ignorar quando você quer. No caso aqui, ele vai me dizer que é instável, mas é só um aviso, não é erro. Muita gente se assusta, manda mensagem para mim às vezes de madrugada, professor, está dando erro no meu cálculo aqui, ó. Falei, cadê erro? É aviso. Aviso você pode ignorar, você tendo consciência do que você está fazendo. O próximo ponto, quando eu faço um cálculo aqui, ó, na estrutura, tá? Calculei. Eu fiz o cálculo apenas para analisar a estrutura. Tá verdinho aqui, ó. Eu tenho resultados. Eu vou ter as reações nas extremidades ali, ó. Porém, quando eu preciso calcular essa estrutura aqui, ó, e aqui sobre essa barra, sobre essa peça, tem todas as informações aqui do lado. Sobre a seção, né, informações, dimensões, propriedades do concreto, tudo mais. Tá tudo aqui, ó. Tá? Tem que saber analisar e entender o que está aqui. Eu vou fazer um cálculo utilizando a norma de concreto ACI. A ACI é a norma americana. Ela é uma norma, vamos dizer que é a instituição que mais estuda sobre concreto. O desenvolvimento do concreto armado, tanto concreto quanto aço, se deu em grande parte nos Estados Unidos. Esses países do primeiro mundo, aí, Estados Unidos, China, têm um desenvolvimento muito mais forte que nós. No Brasil, o Brasil basicamente só copia e ajusta algumas coisas aqui para a nossa norma. Então, quando eu vou fazer o cálculo de uma viga, os padrões, todas as teorias de estrutura que existe, você estuda, são estudiosos estrangeiros, não é nacional. Só que, quando você vai calcular uma estrutura, existem coisas que são típicas de cada país. Exemplo, vou calcular uma viga numa estrutura do Japão lá, ou uma estrutura lá no Japão. Lá é muito forte a questão de análise sísmica, né? Abalo sísmico tem que ser levado em consideração. No Brasil, não. Questão de neve, no Brasil não é levado em conta, lá é. E uma coisa que tem que entender, aqui ó, nós temos a carga DL1, que eu já expliquei em vários vídeos aí, dezenas de vídeos. Isso aqui é a carga de peso próprio, que eu posso renomear, mas por padrão vem com esse nome. Quando você processa uma análise, ele entende aqui com o peso próprio, tá? Mas quando eu vou fazer o cálculo da viga, eu tenho que ter uma combinação. E eu vou fazer aqui uma combinação manual. Uma combinação para efeito de não colocar carga. O que é uma combinação para não majorar a carga? Porque eu quero calcular essa viga somente com o peso próprio. Pô, mas se eu vou fazer uma combinação, eu vou ter que aplicar um fator. Esse fator eu vou aplicar 1. Por que 1? Porque 1, a carga multiplicada por 1 vai dar ela mesma. Então, quer dizer, eu criei uma combinação, mas não mudei a carga. Aí, ó. Nem precisa calcular, na verdade. Eu apliquei de comportamento automático. Mas aqui, ó,
a carga de peso próprio é essa e a carga de combinação é a mesma, porque o fator é 1. Se eu alterar o fator para 1.4, aqui vai mostrar a carga majorada em 1.4. Ótimo. Por que eu majorei? Porque eu preciso ter a carga combinada para fazer o cálculo. Quando você vai em projeto, a armadura fornecida. Veja, essa é uma viga que ela só tem o peso dela para sustentar. Ela não tem nenhuma carga sobre ela. Aí que eu quero mostrar a interpretação de resultado que muita gente, ó, tá aqui, ok, que muita gente se pela. Olha só. Aqui, como nós temos, como eu coloquei apoio, não coloquei pilar para a viga se apoiar, ele não sabe qual que é a largura dos apoios. Então você tem que dizer aqui, ó, qual que é a largura do apoio, 0,20. Nos dois lados, vamos supor que seja isso aqui, ó. Essa informação de rolo rotulado aqui, você ignora. Por quê? Porque nós já estamos definindo na estrutura qual que é o tipo de relação entre as extremidades. Eu já defini que é rotulado. Está aqui a estrutura. Não tem carga nenhuma, aplicada apenas o peso próprio. Aí vem a questão aqui, ó. Quando você tem aqui parâmetros de andar, aqui é a classe de agressividade do ambiente. Como eu estou usando a norma da ACI, ele vai ter a nomenclatura de agressividade de ambiente de acordo com a ACI. Aí você fala, pô, mas de acordo com a agressividade que você coloca aqui, é o tipo de cobrimento que ele vai pedir. Tá? Então, no Brasil, nós temos as classes de agressividade, né, de ambiente. E você definiu ali uma classe tal de agressividade que você precisa de uma configuração onde o cobrimento é 2 centímetros ou 2,5. Você vem aqui, você pode criar, definir o padrão, salvar como e dar o nome. No caso, NBR eu dei aqui, ó. Aí fica com a configuração de acordo com o cobrimento que você quer. Você pode até dar o nome aqui na configuração para agressividade. Aqui criar o padrão de agressividade de acordo com o Brasil. É tipo 1, tipo 2, tipo 3. E o cálculo de flecha aqui, ó, você pode dizer para o programa aqui, ó, faça a correção da flecha para ele ficar no ponto ali, ó, corrigindo, aumentando a armadura. Ou faça alterando a geometria, ou faça usando os dois critérios. Também considere a deflexão como o vão sobre, por exemplo, 250, vamos pensar assim, né? Ou então você pode ignorar isso aqui e dizer um valor que você quer de deflexão. Tudo isso você tem que saber. Ok? A classe de concreto que você vai utilizar, tudo isso que você está fazendo aqui, ó, o cobrimento você está fazendo de acordo com a NBR. O concreto, de acordo com a NBR, a classe. Tudo. Você vai escolher aqui o tipo de barra, né? Tudo de acordo com a NBR. Pronto. Aí você vem aqui, estipula mais algumas informações, tal, e o diâmetro mínimo que você quer considerar para o cálculo, ó, diâmetro 10. Tá? E manda ver cálculo. Se quiser furar a viga, está aqui, ó, calcula. Pronto, está calculado. Aqui você vai ter o diagrama, momento típico de viga biapoiada. Aqui você vai ter a armadura. Aí que entra a dúvida de muita gente. Pô, professor, mas aqui ó, ele calculou e deu uma ferragem louca, tem até ferro 16. No entanto, eu sei que essa viga aqui não tem carga, é só o peso próprio. Como é que não passou? A questão é que eu sempre falo, analise a nota de cálculo. É a nota que vai dar. Como que se faria esse cálculo dessa viga na faculdade? Você colocaria uma carga, consideraria a carga da laje, a carga da parede, a sobrecarga, multiplicaria por 1.4 ali o momento e acharia o AS. Esse AS seria a área de aço. Você dividiria pela área de aço de uma barra que você vai utilizar e definiria quantas barras. Às vezes, como aqui não tem carga nenhuma, o AS vai dar muito baixo. Qual que é o segundo critério para analisar? Bom, o AS deu menor do que a armadura mínima que a norma exige, que a nossa NBR 6118 exige. Você vai fazer o quê? Você vai colocar a armadura de acordo com a norma, mesmo que o cálculo dê inferior. Veja só. Então, seria o equivalente se você tivesse feito um cálculo de uma estrutura que não tem carga nenhuma, além do peso próprio. Você ia analisar aqui, ó, a armadura necessária pelo cálculo. Ó. O fundo, que é a parte inferior, diga-se de passagem, essa nota de cálculo você pode salvar como, aqui ó, salvar como, ele salva no formato de Word. Você dá um nome, viga 1, viga 2, viga 3, salva ali numa pasta todas as vigas que você calculou. E o nome aqui da norma que você vai inserir, já que está inserindo os padrões da 6118,
Pode considerar que você colocou a classe de agressividade aqui da nossa norma, você pode alterar isso aqui, mudar o nome, tá? Você pode alterar as informações aqui, por mais que eu esteja usando a ACI, mudar as informações, cadê? Lá no início. Viga 1, aí cálculo aqui, ó, regulagem de acordo com a NBR 6118, você muda isso aqui, ok? Você vai ajustando aqui. Quando chegar aqui na armadura necessária, olha só, na armadura superior é 0. Por quê? Porque pelo gráfico aqui ele não tem nenhum esforço em cima. Pelo cálculo é 0. Tá? Quer dizer, não precisaria de aço para a parte superior porque não tem esforço. Na parte inferior pede 0,18 de aço, porque ele considera que o concreto mesmo já tem uma certa resistência e ele está considerando mais 0,18 de aço para suportar. Ok? Para não ter trinca, fissura, nada. Aí, você pensa, pô, mas só que, veja, esse é o cálculo. Então, isso aqui é o que você ia analisar. Só que você sabe, como é que você vai montar estribo se você não tem armadura em cima? Né? Tá, saindo desse ponto aqui, aí você vê aqui, poxa, mas ele considerou aquele valor tão baixo e me deu toda essa armadura aqui. Por quê? Por que ele me deu isso aqui? Existe o critério de norma. Como eu estou usando a ACI, ele vai pegar os critérios de armadura mínima pela ACI. Tá? Então, quando você vier aqui na armadura, que você calculou, nós temos duas formas de alterar essa armadura. Aqui nós temos a armadura inferior. Quando eu venho em armadura e modificação, aqui ele está dizendo qual que é a armadura necessária e qual a armadura que foi colocada. Porque eu disse lá para ele usar a armadura 10. Mas, ó, e quando eu seleciono aqui, assim, ó, ele aparece aqui, ó. Eu digo, eu coloco duas barras, quer ver? Vou colocar 6.3, só para você ver, ó. 6.3. Dou um cliquezinho do lado aqui, ó. A armadura fornecida, ó, está mais do que necessário. Tá certo? Quando eu vou para essa armadura aqui superior, essa armadura aqui colocou barra 16. Só que essa armadura é uma armadura de montagem. Ela não é armadura estrutural, então não é necessário a armadura aqui. Então ele nem conta aqui, ó. Então eu poderia colocar duas barras de 16, de 6.3, ó. Dou um clique do lado, ele nem vai dar erro nenhum, ó. Não vai dar nenhum aviso. Ok? Então você pode fazer a alteração dessa forma. Essa é uma forma de você fazer a alteração da armadura. Você consegue ver aqui. Às vezes pode ser que ele dê o cálculo e a armadura fornecida seja menor que a armadura necessária. Ele vai dar um aviso aqui, ó, em vermelho. Você pode até corrigir e corrigir a armadura dessa forma. Outra forma, e aqui, ó, tudo que eu estou fazendo aqui, na nota está sendo alterado automaticamente. E como o cálculo está ok, ele faz a alteração aqui, ó, já automático aqui na nota, ó, tá vendo? Ela já estava gerada aqui, ó, 2 barras 6.3, 2 barras 6.3. E não tem nenhum erro. Quando eu imprimir a nota de cálculo, vai estar com a informação precisa. A outra forma, você viu o AS lá, ok? E você quer ignorar completamente, aqui também, né? O estribo também, você pode mudar o diâmetro e o espaçamento. Outra forma, aí o cálculo, o detalhamento aqui, ó. Ok? Esse detalhamento que eu falo que a gente teria que ter mais liberdade para poder movimentar e padronizar. Mas ok, vamos sair disso. A questão aqui é o seguinte. Outra forma de fazer isso aqui é assim, ó. Você não quer isso aqui. Eu fiz no canal um vídeo sobre como usar o Revit como plugin de armadura. Eu não quero usar a armadura calculada, eu quero colocar a minha. Então eu deleto, ó. Deletei. Agora me dá aviso, ó. Não vai, tá tudo vermelho. Isso aqui é aviso, alerta. Porém, eu estou consciente do que eu estou fazendo. Eu quero ignorar o resultado de cálculo. Eu quero fazer a armadura agora do jeito que eu quiser, porque eu vi a nota. Aí eu vou usar esse item armadura típica. A armadura típica serve justamente para isso. Aqui você define o estribo que você quiser, qual é o tipo de estribo que você quer. Tá? Vamos supor que eu quero armar, eu vou utilizar estribo 4.2, tem aqui. Eu quero usar 5, está aqui. Eu quero colocar um cobrimento de 2 centímetros, está aqui. O tipo de estribo, você escolhe. Isso aqui é igual o plugin de armadura automática, tá? Quiser colocar uma armadura anti-recolhimento, está aqui também, mas não. Distribuição de estribo. Se quiser colocar todos eles com espaçamento de 15, coloca. Eu quero mudar a distribuição para ele concentrar mais nos apoios, perto dos apoios, e o centro mais espaçado. Ou quero concentrar mais no centro.
Você tem a opção de mexer aqui, ok? Aqui também, ó, no suporte, aqui, ó, quer colocar, ok? Barra principal, aí você tem aqui a barra principal superior, a inferior aqui, ó. Vamos supor que eu quero colocar agora 2 barras de 8, ok? Aqui aqui ele tem um gancho, LA. Se você não colocar nenhum valor aqui, ó, aqui não precisa colocar gancho, é um segundo gancho, ok? Aqui ele está mostrando o desenho como é que é. Se eu quero colocar um gancho de 90 ali, é como está o desenho mostrando, e eu digo, ó, coloca um gancho ali de 20 centímetros, 0,2, 0,2. Aqui mesma coisa, do outro lado, ó, LA, LB. Se eu quero que ele coloque aqui, ó, não coloque gancho, que nem aqui está 0,28, eu coloco 0. Então quer dizer, eu estou dizendo para ele, ó, na barra superior não coloque nada. E você vai colocar 2 barras de 8. E aqui 2 barras de 10. É só para explicação, tá? Tá muito acima do que precisa. Nem precisa disso. Eu quero dividir as barras, quer dizer, colocar barra de reforço aqui. Às vezes você precisa nos apoios. Você pode colocar de um lado do outro. Se fosse uma viga com 2 vão, ia pedir para eu colocar reforço também no meio. Adicionais, ó. Às vezes você tem uma barra que dá pouco aço aqui nas laterais, mas no meio aqui tem um vão que pede bem no centro aqui. Você coloca reforço, ó, só no meio. E pode especificar a dimensão. Divisão de barra. Às vezes você quer armar as barras divididas, não inteiras. Você pode ativar aqui para dividir a barra superior, inferior. Fez isso, dá ok? Ele vai armar. Vamos esperar um pouquinho. Olha aí. Ok? Armou da forma que eu quis. Porém, a nota de cálculo, ele não está armando de acordo com o que foi calculado. Então, quer dizer, não foi usado o cálculo para fazer a armadura. Então, ele vai dar essa mensagem. Como você vai salvar a nota em Word, você pode apagar isso aqui, para não ficar essa nota de não ok, porque está ok a viga. Não está ok porque não é o cálculo que está gerenciando a colocação da armadura, e sim eu. E aqui você altera da forma que é. A capacidade é porque aqui eu estou ignorando a nota de cálculo, quer dizer, eu disse para a nota de cálculo, não olhe porque eu vou fazer agora, que eu vou fazer da forma que eu quero. Tá? Basicamente é isso. Dessa forma, está aqui armado, ó, do tipo que eu quis. Perfeito? E aqui os espaçamentos aqui é 26 a cada 15. Ó. O espaçamento que eu defini. E aí, se você fizer o detalhamento aqui, ou no Revit, vai estar de acordo com o que você... Tá feito a dica. Abraço, até mais.